E olha, gente, o poder da oração, né? E a gente vê um movimento tão grande, a gente vê o Papa Francisco já há 10 anos, né? Realizando tanto na nossa vida, nos ajudando tanto. Com carinho, esses 10 anos da eleição do cardeal Jorge Mário Bergoglio, com o sucessor de Pedro, o nosso querido Papa Francisco. Nesta semana, entre sua eleição e o início do ministério petrino, no dia 19 de março, solenidade de São José. Nós vamos receber aqui no Bênção da Manhã os nossos convidados especiais para falar um pouco desses 10 anos de pontificado do Papa Francisco e como foi a produção do Arquivo A, realizado pelo jornalismo da TV Aparecida. Sejam muito bem-vindos. O senhor apresente sua amiga, por favor. Irmã Maria Inês, viu? Minha querida irmã, né? Das Mensageiras do Amor Divino, foi superiora geral das Mensageiras do Amor Divino, foi presidente da CRB, entende? Nacional, acho que 2 mandatos, 3 mandatos como presidente da CRB, né? Que reúne todos os religiosos e religiosas do Brasil, né? E ela agora me prestando serviço e agora está exatamente aí como consultora desse dicastério para a vida consagrada, né? Consultora. Quase assim dá um cheirinho de papa, sabe? A senhora mora onde? Atualmente eu moro no sul de Minas, na Arquidiocese de Pouso Alegre, numa cidadezinha chamada Gonçalves. Gonçalves, Linda Gonçalves. Linda Gonçalves, é minha terra natal, por coincidência. Mesmo? Olha! Depois de 59 anos, voltei a ficar um pouquinho mais na minha terra. Olha que providência bonita. Sim. Está com a gente também aqui o jornalista Tarek Cardoso. Seja bem-vindo, Tarek, pela primeira vez no nosso programa. Muito obrigado pelas boas-vindas. Bom estar aqui ainda mais com a irmã Maria Inês, que eu gosto muito da irmã, né, irmã? E é uma bênção estar aqui com ela para falar sobre esse assunto tão importante. A irmã me ajudou muito, né, na construção do Arquivo A. Que maravilha! Você deve ter aprendido muito, além do que a gente já sabe, né? Com certeza. Foi muito bom saber um pouco mais sobre a vida do Papa na construção deste documentário. Que interessante. Irmã, a igreja passou por um momento histórico, né? Nós vivemos de história e de mudanças, né? Somos frutos dessas mudanças. E de muita coragem também, que foi a renúncia, então, do Papa Emérito Bento XVI e que a gente pode destacar desse momento de transição vivido pela Igreja. Então, justamente, o gesto do Bento XVI foi um gesto de humildade extrema, né? Porque nós sabemos que é um grande teólogo. Ele chegou um momento em que ele viu que o caminho que a Igreja estava percorrendo era demais para ele, pela idade, pelas limitações. Então, ele renunciou, deixando espaço para um outro que pudesse tomar as rédeas do caminho que estava fazendo a igreja, de renovação, que ele via que precisava, mas que ele não teria as forças suficientes. Então, para nós, assim, como igreja, penso, né, Padre Ulisses, que foi um momento do Espírito Santo mesmo, né? Se ele reconhece que estava difícil, vamos deixar espaço, vamos acreditar em novas forças, o Espírito agiu e suscitou a eleição do Papa Francisco para nós, né? Deus seja louvado, né? É verdade. Amém. Nós ficamos felizes. No primeiro momento eu levei susto porque era argentino. Até brinquei com alguns argentinos, mas eu acho que é muito importante como Deus consegue escolher a pessoa certa para o momento certo, né? Eu acho que cada um dos papas anteriores tiveram a sua missão própria, né? De repente vem o nosso querido Bergoglio, que a gente não esperava e surge assim, como nosso Papa Francisco. E é impressionante você ver assim as realizações de Francisco em 10 anos. Eu tive assim, colhendo alguns dados, não é? Impressiona, são 10 anos de pontificado e o que ele já realizou na igreja. Muito. Se nós formos levar a fundo, estudar, ler e perceber e tirar para a nossa vida e caminhada de igreja, o bem que faz, né? Então, muito, irmã. Muito grande. E são características que ajudaram muito na nossa formação, ajudam muito na nossa formação cristã, né? Tarek, quais são as principais características que você percebeu, ainda mais na produção desse documentário que foi exibido semana passada, no Arquivo A, e agora, depois de tudo já realizado, o que você diz sobre essas características? É legal pensarmos que o Papa Francisco fala muito sobre o humanismo e também sobre a questão da formação integral do ser humano. Então ele pensou em todos os pontos, né? Ele pensou desde a espiritualidade, ele falou também sobre o cuidado que nós devemos ter com as outras pessoas, falando de uma fraternidade universal, no diálogo também entre nós, cristãos, né? Mas também o diálogo interreligioso,
falou também sobre esse cuidado que nós devemos ter com a nossa casa comum. Então ele foi passando por todos os pontos, né, todas as dimensões, o Papa Francisco foi pontuando, não tenha nada, eu né, buscando neste documentário do Arquivo A, não tenha nada que o Papa Francisco não tenha falado, né? É verdade, irmã. Não tenha nada que ele não tenha opinado, que ele não tenha sugerido para nós cristãos um jeitinho de ser, né? Exato, É muito interessante a gente notar isso. Sim, e é importante, entende, que ele abraçou a igreja com um desejo imenso de fazer essa igreja ser igreja do povo e para o povo. Né? Eu acho, né, Marina, isso que é o mais gostoso. Ele retomou a fundo o Concílio Vaticano II, né? E estava o tempo todo pedindo para eu quero igreja missionária, eu quero igreja em saída, eu quero igreja hospital de campanha, entende? Pode se arriscar, mas chegue perto do povo, esteja presente, né? Então, essa opção pelos pobres voltou com muita força com o Papa Francisco, você não acha? Eu acho, porque a perspectiva do pontificado do Papa Francisco, ele partiu de baixo, podemos dizer. Então, todas as realidades que ele enfrentou logo no início do seu pontificado vai de encontro com a vulnerabilidade humana. Primeira viagem que ele faz é a Lampedusa para acolher os refugiados, os migrantes que estavam fugindo de situações extremas de pobreza, de catástrofe, de guerra. Ele vai lá para acolher, né? E logo em seguida o Papa Francisco lança a Evangelii Gaudium, que é aquilo que o padre Ulisses falou, né? Preocupado com a evangelização, mas uma evangelização que vai ao encontro realmente do povo, que Jesus chegue a todos. Essa é a grande preocupação do Papa Francisco, de uma maneira simples, de uma maneira realmente assim, que atinja todos, né? Que, como disse o Tarek, ele abordou todos os assuntos, família, jovens, migrantes, ecologia integral, a questão da tutela das crianças e vulneráveis na situação de abuso sexual. Então, o Papa abrangeu todas as realidades. Isso é interessante, né? Tocou na ferida, né? Exato. E o padre Ulisses estava falando sobre a questão do Concílio Vaticano II. Tem muita gente que fala, né? Em outras entrevistas, a grande imprensa gosta de chamar o Papa Francisco de revolucionário. Aí um casal que a gente entrevistou no Arquivo A falou uma expressão muito bonita, padre. É um Papa evolucionário. Ele está dando evolução àquilo que já foi proposto à Igreja no Concílio Vaticano II. Eu achei isso muito legal, né? Muito interessante a gente pensar que o Papa Francisco vem, na verdade, dando uma continuidade daquilo que a Igreja é pedido à Igreja desde os anos ali 1960, quando acontece, então, o Concílio Vaticano II. É muito interessante a gente notar isso. E é muito bom também, não sei como que vocês pensam, mas eu vejo o Papa, ele não está falando para os seus fiéis, ele está falando para a nossa geração, ele está falando para o mundo todo. Ele se dirige assim com uma liberdade muito grande a todas as pessoas de boa vontade, né? E a verdade, às vezes eu tenho a impressão de que muitos de outras religiões ou sem religião acolhem as palavras do Papa assim, com o coração mais aberto do que muitos católicos. Exato. Que querem ficar fechados na sua capelinha, acendendo vela, entende? E não quer olhar para o mundo, não quer olhar para a pobreza, não quer olhar para a injustiça, não quer olhar para esses desafios terríveis que existem no mundo, né? O Papa é de janelas abertas. Tanto assim que ele quis morar mais pertinho da rua, não quis ficar muito longe da rua, não. Ele quis morar ali mais pertinho. Mas eu tenho assim, uma veneração muito grande pelo Papa Francisco e acho que ele é o homem que Deus preparou com carinho para que viesse ao encontro da nossa igreja, que não é tão fácil, numa mudança de época, de era, de cultura, tudo isso, de repente tem um homem que está assim perto, aberto, não se nega a dar a sua palavra, a sua opinião, né? E ao mesmo tempo um homem tremendamente agarrado a Jesus, ao Evangelho, né? Ele não abre mão disso. E é na simplicidade, na humildade dele, ele enfrenta, digamos assim, qualquer plateia. Exatamente. O que eu observo no Papa Francisco também é a capacidade dele de proximidade. Isso. Quando você chega perto, eu tive a graça no dia 24 de agosto deste ano, do ano passado, estar com o Papa Francisco. E conversamos um pouquinho, né? E eu coloquei para ele algumas questões da vida consagrada, nossas preocupações no Brasil, e falei para ele, nós estamos, assim, muito atentos no Brasil com tudo que o Senhor deseja de renovação da Igreja. E quero dizer ao Senhor que a vida consagrada do Brasil está abraçando com garra
a sua preocupação maior, que é a proteção de crianças, adolescentes, jovens e vulneráveis da questão dos abusos sexuais por parte da igreja e por parte da sociedade. Mas ele me olhava com tanta atenção que eu não vou esquecer nunca mais a maneira como ele escutava e me olhava a fundo. Tenho as fotos que provam isso, como que ele está atento, né? E ele agradeceu muito, eu só dizia grazie, grazie, suora. Quer dizer, agradecendo por estarmos assim abraçando todas as causas que ele acentua, né, na renovação da nossa igreja. Não é bem a renovação da igreja, eu digo assim, é a prática do Evangelho. Sim. Se nós praticamos o Evangelho, sim, vamos seguir o que o Papa Francisco... Tem algumas pessoas que questionam o Papa Francisco. Ah, sim. Eu falo assim, escuta, me diga alguma coisa da vida de Francisco que está contra o Evangelho de Jesus Cristo. Me diga. Não existe. Não tem como. Então, como é que um cristão, um católico vai dizer que não aceita o Papa Francisco? Tem que mudar de religião, eu acho. Quem não aceita? Até quem, como o padre disse, como o padre disse, né? Até pessoas de outra religião que são pessoas do bem. Pessoas de todo bem, mesmo sim, de outras religiões, comungam da mesma palavra. Né? Então, como é interessante isso que o bem não tem fronteiras, né? Não distingue as pessoas, né? Não tem essa diferença. E deve ter sido maravilhoso, né? Ter produzido esse material em homenagem. Foi muito gratificante, né? Quando eu fiquei sabendo que ia ser eu que ia cuidar deste material, eu fiquei muito feliz. E eu, dentro desse ponto que você está falando sobre o diálogo, né? Um dos pontos que eu descobri interessante também neste documentário é que textos do Papa Francisco estão sendo estudados em universidades do Islã, ou seja, o Papa Francisco tem feito uma comunhão tão grande, promovido uma comunhão tão grande, né, que a Fratelli Tutti, a questão mesmo também do Pacto Educativo Global, sim, estão sendo todos estudados, os textos que o Papa Francisco tem orientado a nós, cristãos, também estão sendo estudados em universidades do Islã. E eu fiquei impressionado com isso, eu falei, gente, olha que beleza, né? Nunca imaginei, assim, que um texto do Santo Padre, o senhor já tinha pensado nisso, Padre? Nossa, é realmente uma evolução, né? Exato. Como você disse pra gente hoje. Parabéns pelo trabalho, viu? Eu acho que o Papa faz o trabalho dele e nós precisamos fazer o nosso pro dele continuar estando vivo, né? Ser vivo, continuar vivo e a gente continuar a nossa missão enquanto cristãos. Parabéns pelo Arquivo A, por esse trabalho. A senhora... Parabéns pela amizade com o Papa Francisco e com o Padre Ulisses, grandes amigos. Grandes amigos. Que bonito, viu? Obrigada, irmã, pela presença e parabéns pelo sim de vocês também. Muito obrigada também pela escolha, pela oportunidade de estar aqui a serviço da vida da igreja, né? Isso mesmo. Que bom, bom demais. Nossa, muito bom, gostoso. Entende? Vamos continuar esse sonho do Francisco. Fraternidade e humanidade ele pede, né? Que nos tornemos mais humanos e mais fraternos. E isso ele pede para todo ser humano da nossa geração. Isso aí. Colocar uma...